Graça e paz do Senhor Jesus para todos nós, meus irmãos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma e guia-me por vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Pois certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para todo sempre. É um salmo lindo, muito conhecido no mundo inteiro, uma peça extraordinária, inspiração de Deus através do salmista Davi. Agora, nada me faltará, é uma expressão que realmente me faz pensar quem é que tem tudo à medida de suas necessidades e desejos? Ninguém. Quem é que tem tudo a ponto de não precisar de nada? É nesse ponto que o salmo parece paradoxal, ou seja, parece contraditório. Com essa afirmação, nada me faltará. Bom, já que há pouco eu disse que ninguém tem tudo, então como nada me faltará? Bom, merece então algumas considerações. Primeiro vamos pensar que Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava sem dúvida nenhuma reportando o que Deus e a ação de Deus em três tempos diferentes. No passado, quando ele tirou o seu povo da escravidão no Egito, que ali estava por 600 anos. No presente, quando Deus conduziu o povo pelo deserto durante 40 anos, suprindo o seu povo de água, de pão e protegendo também dos inimigos, do calor escaldante do deserto, do frio da noite e de tantas e tantas outras coisas e milagres que estão permeados nas Sagradas Escrituras, descrevendo o que Deus fez, apesar da incredulidade e apesar também da pouca gratidão ou da nenhuma gratidão que o povo sempre demonstrava. E também reporta o futuro quando ele diz que prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E por fim diz também o seguinte, e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para todo sempre. Essa expressão, habitar na casa do Senhor para todo sempre, é que realmente reporta, evidentemente, o futuro. Não é? Bom, somente Deus é o sumo pastor e para que liberta o seu povo e que pode conduzir as suas ovelhas em pastos verdejantes e levar também a refrigerar a sua alma. Só Deus pode realmente refrigerar a nossa alma e garantir a nossa cabeça ungida para sempre. Quando o Salmo diz assim, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Essa expressão dá-nos a entender que Deus ele faz algo muito mais do que sabemos esperar ou do que pensamos, não é? Ele sempre excede, e há uma expressão muito interessante no Salmo também, já no último versículo, que diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas, como eu falei, o salmista reporta o passado, o presente e o futuro. Então, já que nós falamos que não tem ninguém que não tenha nada a precisar, sempre alguém está precisando, sempre estamos precisando de alguma coisa. Então, como é que pode conciliar essas ideias na nossa realidade, não é? Será que este salmo está falando realmente de uma região geográfica como a Palestina, onde a Bíblia, no Antigo Testamento, fala várias vezes de uma terra que emana leite e mel, e a gente tem constatado durante o tempo bíblico e durante os dias presentes também que essa terra emana guerras e guerras e guerras e nunca para de guerras.
Bom, evidentemente essa expressão que emana leite e mel é uma expressão simbólica, é uma expressão também de poesia, não é? Não é que emana leite e mel, porque quando fala de emana leite e mel, evidentemente está reportando para um futuro que não está circunscrito à Palestina, nem dos tempos do salmista, nem dos tempos de Jesus, nem dos tempos de hoje. Não, não. Está se reportando realmente aquilo que Deus reserva fazer com a terra, onde Ele colocará todos os justos para morarem na terra, os justos para reinar com Ele na terra para todo sempre. Aí sim, não apenas a Palestina, mas a terra é a terra que emana leite e mel. É o que Deus está prometendo. Isto, portanto, leva-nos a ver que o Salmo fala de salvação, de vida eterna, não é? E habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Qual é a casa do Senhor? A casa do Senhor não é o templo de adoração, não são as igrejas de pedras ou de construção de madeira, seja lá do que for. A casa do Senhor, na verdade, é o seu céu. A princípio, Deus habita nesta casa que é o seu povo, que somos nós, no nosso coração. Essa casa, como diz o apóstolo Paulo no livro de Atos do Apóstolo, capítulo 17, falando aos atenienses, não é casa feita por mãos humanas. Não foram mãos humanas que me fizeram, nem fez você. Então Deus não habita na casa de mãos humanas, Deus habita no coração. Como diz também o Salmo, Deus habita no coração de quebrantado e contrito. Né? É lá o coração que Deus realmente habita. Mas um dia nós iremos literalmente morar na casa do Senhor. E não será nos céus que a gente olha para cima e vê as nuvens, as estrelas, será a própria terra transformada, restaurada, depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na linguagem do Salmo 37, aí vai acontecer de se procurar um ímpio e não achará. Porque, evidentemente, os ímpios foram exterminados da face da terra. Foram, juntamente com o diabo e seus anjos, todos lançados no inferno, para de lá nunca mais saírem. Então, esse Salmo 23, ele reporta esse futuro, onde habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então aí você me faz a pergunta, pastor, então esse Salmo 23 não é para nós nos nossos dias? Presta atenção. Veja que o Salmo diz, ele me faz deleitar-me em pastos verdejantes. Deus faz isso conosco. Guia-me pela vereda da justiça. Deus faz isso com você, faz isso comigo. Portanto, não é apenas o futuro, é a coisa presente que Deus realmente está fazendo, não é? E, quer ver outra coisa? Diz o Salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sabe, agora em tempos de pandemia, em tempos também de guerras e tantos de conflitos, a gente anda realmente na sombra da morte, mas Deus está dando-nos segurança, proteção, assim como Ele deu ao povo de Israel quando saiu do Egito, né? E, portanto, na presença de Deus, tendo essa proteção de Deus, o salmista diz assim, não temerei mal nenhum. A tua vara é o teu cajado me consola. Duas expressões, vara e cajado. É realmente dois artifícios ou dois instrumentos que o pastor, no sentido de pastor físico, de pastor de ovelha, usavam a vara e o cajado. Uma delas, ou a primeira, era para uma arma de defesa contra os predadores, contra os lobos, contra os inimigos e etc. Tal. E a segunda era um instrumento para puxar a ovelha quando ela caía, por exemplo, caía numa lama ou num charco, enfim, era também para conduzir. Então, a vara e o cajado é a proteção. Esse salmo, portanto, fala que Deus conduz-nos e Deus nos protege. Ele nos guia pela vereda da justiça, não é? Aí vem a tua vara e o teu cajado nos consolam. Preste atenção, porque muitas vezes o consolo de Deus é na faixa da disciplina. Ele disciplina como um pai que disciplina os filhos, a quem ama, assim Deus faz conosco.
O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: se você está sem disciplina é porque você não é filho, é um bastardo. Então, todo crente, todo servo de Deus, todo seguidor de Cristo, realmente está debaixo da disciplina dele. É a vara e o cajado. Por último, eu gostaria de pensar um pouco sobre essa expressão, sobre essas duas palavras: bondade e misericórdia me assistirão, me acompanharão todos os dias da minha vida. Isso também é para os dias presentes, não é reportando o futuro. É para os nossos dias, nós precisamos da bondade e da misericórdia. Por quê? Eu, você, todos nós, se pensarmos bem, à luz da palavra de Deus, vivemos pela graça de Deus. Ou seja, Deus não nos dá o que merecemos, gente. O que é que nós merecemos, pecadores? Merecíamos a condenação, merecíamos estar sempre debaixo das consequências dos nossos próprios pecados. Deus não nos deixa assim. Entendeu? E aí, aquela famosa descrição, explicação sobre o que é a misericórdia e o que é a graça. A misericórdia é para que Deus não nos dê aquilo que merecemos. Se Deus fosse dar aquilo que merecemos, e que situação, não é? Como diz o Salmo 103, Ele não nos trata segundo os nossos merecimentos. Porque assim como o céu está mais alto que a terra, assim são os pensamentos e os caminhos do Senhor. Ele não nos trata segundo os nossos merecimentos. E a bondade de Deus, além da misericórdia, é também um outro atributo. E eu quero frisar bem o seguinte: a bondade é um atributo de Deus. Significa, é algo que é inerente a Ele, que é dele. Entendeu? Que não tem e larga. Não é assim. Nós, seres humanos, somos assim. Somos bondosos de uma hora, outra hora não. Somos bondosos para uns, não para outros. Deus é bom. Deus é muito bom e é bom demais. Não é? Porque isso é atributo. Ele não sabe ser outra coisa senão bom. Se bem que ele é também justiça. Então, quando o salmista diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, é todos os dias da minha vida aqui, na terra, no presente momento. Nós precisamos confiar nessa promessa, na bondade e na misericórdia, que Deus não dá o que merecemos e dá muitas coisas, especialmente a salvação, mesmo sem merecermos. Por isso, não tenha dúvida nenhuma, nós estamos sempre melhores do que merecemos. Bom, essa breve meditação do Salmo 23, tão conhecido, que acalente o seu coração, ilumine a sua mente, para que você dê graças e glórias a Deus. Assim a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém.